Se temos um pai, inevitavelmente nós temos irmãos. E olha que às vezes a relação entre a família é bem complexa. E algo que costuma acontecer geralmente nesse ambiente familiar, nesse ambiente de proximidade, nesse ambiente de intimidade, é ofender e ser ofendido. A primeira coisa que acontece quando a gente está falando de ofensa é que a ofensa acontece porque todas as pessoas que estão ali envolvidas nela são pessoas imperfeitas. Se essa relação acontece só com o pai que é perfeito, nunca falha, nunca erra, nunca decepciona, nunca ilude, nunca promete, cumpre. Porém, quando nós estamos falando dessa relação entre irmãos, e esse é o propósito aqui, falar dessa relação entre irmãos, uma das coisas que é inevitável de acontecer é que haja ofensa nesse processo. Talvez vocês tenha ficado muito ofendido com alguém, com algum irmão seu, com alguma pessoa que esteja aí próxima de você, e essa ofensa você vem carregando ela como se fosse um defunto nas suas costas. Eu quero te dizer que a ofensa aconteceu porque essa pessoa que te ofendeu também está vivendo o mesmo processo que você. Está num processo de aperfeiçoamento. Isso torna as nossas expectativas menores. Às vezes nós esperamos que as pessoas nunca errem conosco, mas nós nos permitimos errar com as pessoas, sabe por quê? Porque eu não sou perfeito. Talvez você tenha ofendido alguém e nem tenha se dado conta, sabe por quê? Porque a ofensa ela pode acontecer de forma não intencional. Nessa relação, nessa imperfeição, no nosso trato, por não se dar conta de detalhes, por não se dar conta do outro, pode ser que você tenha ofendido alguém sem intenção. Ou pode ser que você tenha ficado ofendido com alguém, você tenha recebido uma ofensa, sem que essa pessoa nem tenha percebido. É importante que você consiga então perceber se essa ofensa inconsciente aconteceu porque a pessoa fez algo contra você ou porque as suas expectativas não foram supridas. Muitas vezes nós jogamos a responsabilidade no outro de nos completar, de fazer aquilo que desejamos, dessa pessoa então conspirar para que a nossa vida seja confortável e bem-sucedida. Só que nessa relação de jogar, de jogar a responsabilidade em alguém para nossa satisfação, acontece a ofensa, acontece a frustração. A ofensa também pode acontecer de forma proposital, quando alguém então tem a intenção de fazer mal a você. Quando uma pessoa então ela fica trabalhando, ela cria situações, ela ouve algo que é muito particular seu, algo que é uma vulnerabilidade sua, uma fraqueza sua, e ela então, com essa informação, ela trabalha para te expor, para fazer com que você passe vergonha. É uma pessoa que fica criando situações para te ver mal. Quem nunca passou pela situação de confiar em alguém e propositalmente descobrir que essa pessoa traiu a sua confiança? De saber que essa pessoa estava tramando contra você. Quem nunca passou por essa situação? Se Jesus foi ofendido e foi traído, eu e você, inevitavelmente seremos também. Eu não sei se você já percebeu, mas essa ofensa dói mais quando ela acontece por pessoas que estão próximas de nós. Seja intencional ou seja proposital. A ofensa dói muito mais quando nós temos uma pessoa que é próxima a nós. E esse fato dessa ofensa ser de alguém tão próximo gera então dores mais profundas, decepções maiores, frustrações maiores. Livre-se da ofensa, porque inevitavelmente quando você sofre uma ofensa e você fica nutrindo essa ofensa dentro de você, é como se você criasse uma fortaleza ao seu redor, onde ninguém consegue ter acesso a você. E nós não fomos criados para viver sozinho. Nós temos ao Pai Celestial, mas nós precisamos desse convívio com os nossos irmãos. Estar ofendido vai te isolar. E a própria palavra diz que o solitário busca os seus próprios interesses. O solitário, ele não busca aquilo que é comum, ele busca só para si, ele vive só para si, ele almeja e planeja algo só para si. E nesse processo você pode pensar, nossa, mas eu já
me dispus tanto para estar com as pessoas e eu sempre passei por esse processo de ofensa. A ideia é a seguinte: você pode ser acessível a todas as pessoas, mas você precisa preservar a sua vulnerabilidade, aquilo que você está aprendendo, coisas que você está colocando em prática ainda. As suas vulnerabilidades, elas precisam ser apresentadas às pessoas de muita confiança. Não é qualquer pessoa que vai conseguir agregar na sua vida. Não é qualquer pessoa que vai saber preservar a sua fraqueza. Não é qualquer pessoa que vai saber ouvir uma fraqueza sua, ouvir uma deficiência sua, ouvir um erro seu, processar essa informação e te ajudar a melhorar. A Bíblia diz que nós precisamos dar suporte uns aos outros. E essa ideia de suportar uns aos outros tem a ver com dar suporte, dar auxílio, dar condições para que essa pessoa consiga ser melhor. Talvez você tenha se frustrado muito porque pessoas que estavam próximas de você souberam das suas vulnerabilidades e não souberam o que fazer com elas. Livre-se disso, porque aquilo que você faz com a ofensa que você recebeu é um problema seu. Você não pode fazer nada com aquele que te ofendeu, mas você pode fazer algo com a ofensa que você recebeu. Jesus nos deu uma chave com relação à ofensa, e na sua oração no Pai Nosso ele diz: Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se você recebeu então o perdão das suas ofensas feitas para com o Pai, e esse Pai olhando para você enxergou as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas, os seus erros e te perdoou, você deve fazer o mesmo. Enxergar as vulnerabilidades, enxergar as fraquezas das pessoas que estão ao seu redor e liberá-las. Libere as pessoas que te ofenderam de uma vez por todas, para que você consiga então avançar no propósito que o Pai tem para sua vida. Muitos de nós vivem dias amargos porque receberam uma ofensa e trataram essa ofensa como uma semente. Plantaram essa semente, regaram essa semente, ficam o tempo todo pensando: se eu tivesse falado aquilo, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse não sei o que, se eu tivesse, que essa ofensa brotou no seu coração e gerou uma mágoa. E você carrega, então, o amargo dessa mágoa todos os dias na sua vida. Quando você lembra dessa situação, essa situação te traz peso, te traz dor. E a ideia é a seguinte: mate essa ofensa na raiz, libere perdão hoje. E assim você vai escolher viver leve. E assim você vai escolher não ter relações negativas com as pessoas. Você já se imaginou entrar num lugar com todas as pessoas que te ofenderam, seja de forma proposital ou seja de forma não intencional, e não conseguir estar naquele lugar por tantas lembranças que são ruins? O Pai não quer isso para você. O Pai quer que você seja leve e que você tenha paz com todos. No que depender de você, você precisa trabalhar para ter paz com todos.